E agora, mês de fevereiro, nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, a oração do Pai Nosso. Nós vamos tratar durante este mês de fevereiro e março, são aí 2 meses para nós estudarmos sobre a oração do Pai Nosso. Você quer aprender mais? As Escrituras? Palavra de Deus? É a palavra de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o que, irmãos? A palavra, é ela que vai fazer a diferença na sua vida. Saiba disso. Eu gostaria de convidar você, dessa noite, a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 5. Por favor, abra comigo. Você que está na sua casa, faça isso também. Pegue um papel, uma caneta, para você anotar algumas ideias, algumas coisas importantes que nós vamos tratar aqui nesta noite. Ou então anote em algum lugar, no teu celular. Vai ser tão importante a meditação que faremos nesta noite. Todos abriram? Jesus disse o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, disse Jesus. Eu gostaria que você agora orasse comigo esta oração do Pai Nosso. Vamos lá juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Esta é a oração mais linda que Jesus nos ensinou. Que oração extraordinária, gente. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A oração do Pai Nosso faz parte do Sermão da Montanha. Era costume dos rabinos ensinar os seus discípulos orações simples, para que eles memorizassem e repetissem com facilidade. E é aqui o que Jesus faz também. E pelo contexto nós vemos que Jesus ele começa a ensinar os seus ouvintes, condenando a oração que os fariseus faziam e que outros que se diziam tementes a Deus costumavam a repetir também. O que Jesus aqui estava condenando, meus irmãos, naquelas orações? O que é que Jesus estava condenando naquelas orações? Em versículo 7 diz: as vãs repetições. Anote isso. O que é que Jesus estava condenando? As vãs repetições. Veja, o termo grego aqui é batologel e significa repetir, tagarelar. Você conhece o tagarela? Tem alguém na sua casa que é tagarela? O tagarela é aquele que repete e se repete o tempo todo.
Mas o problema, veja bem, meus irmãos, o problema não era a repetição. Jesus não estava condenando aqui a oração repetida. Tanto é verdade que Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, dizendo: passa de mim este cálice. Então não é essa condenação de Jesus. Inclusive Jesus, ele incentivava as pessoas, o povo, a perseverar, a importunar o Pai em oração. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, você que tem orado, você que tem buscado a Deus, não desista, não desista. Não se canse de orar, de clamar, de interceder, de levar a Deus as suas inquietações, os seus pedidos. Não se canse. A Bíblia, meus irmãos, nos estimula a persistir em oração. Então veja, o problema não está na repetição. O problema está onde? Nas vãs repetições. Mas aí você pergunta: o que são vãs repetições? O que são? É a oração sem propósito. É aquela oração mecânica, que fala por falar, que repete por repetir, que perde o foco. É aquela oração que é feita apenas por hábito. E Jesus não está condenando o fato de nós apresentarmos diante de Deus os mesmos problemas. Não, não é esse o problema. Você deve, inclusive, continuar a fazer isso. Ore sempre, ore sem cessar. Amém, igreja? Amém, meus irmãos queridos? Ore sempre. Agora, Jesus está condenando a oração feita de maneira vã, sem objetivo, feita somente com a boca e não com o coração. Era isso. E aí no versículo 8, que nós lemos aqui, Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: olha, não sejam iguais a eles que fazem orações mecânicas. Não façam isso. E aí então Jesus os ensina a orar. E aí nós lemos aqui a oração do Pai Nosso. Mas, queridos, nessa introdução, eu gostaria de deixar com vocês duas verdades, 2 pilares importantes para nós falarmos sobre esse tema. 2 verdades sobre Deus e a oração, que você deve registrar, guardar na sua mente e no seu coração. 2 verdades importantes que serão muito importantes para nós no desenvolvimento deste tema. Então guarde no seu coração essas 2 verdades que eu quero destacar. A primeira verdade é que Deus é soberano e onisciente. Vamos repetir juntos, queridos irmãos? Vamos lá. Deus é soberano e onisciente. Olha, Deus sabe exatamente tudo o que acontece, queridos. Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento das coisas. Deus não precisa ser informado sobre aquilo que está acontecendo. Não. Deus não precisa que você chegue diante dele e diga o seguinte: Deus, olha, você está vendo o que está acontecendo na humanidade? Na Terra, olha só, a Covid está matando tanta gente. Deus não precisa que você informe Ele. Olha, Deus, quanta desgraça que está acontecendo. Deus, o Senhor viu a crise da minha família, a crise do meu casamento, a crise que estou enfrentando dentro da minha casa com os meus filhos. Você viu, Deus, o problema financeiro que eu estou vivendo? Lá no meu emprego, o Senhor está vendo? Meus irmãos, Deus não precisa ser informado daquilo que está acontecendo. Não. Deus sabe de tudo, Ele é soberano e Ele é onisciente. Deus é o que, irmãos? Soberano e onisciente. Mas a segunda verdade importante para você registrar no seu coração é que Deus não é manipulável. Deus não é manipulável. Gente, Deus não se impressiona com a sua performance. Deus não se impressiona com o seu choro. Não, nós nos impressionamos com essas coisas, claro. Mas Deus não.
Não, ele não muda de opinião por uma chantagem emocional. Não. E aí eu fico pensando, qual que é a visão que a gente tem a respeito de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Porque a nossa visão de Deus, ela passa e perpassa pelas nossas orações. Deus sabe, meus irmãos, de todos os caminhos da nossa vida, desde o dia que nós nascemos. Deus conhece a nossa vida. E quando nós vamos orar, Deus já sabe exatamente aquilo que a gente vai dizer, aquilo que a gente vai pedir. Deus conhece as suas palavras antes de serem ditas e os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele conhece o seu futuro. E por mais que nós oremos, nós não conseguiremos mudar os desígnios de Deus. Não há como. Então, é importante a gente entender o que é a oração, mas como é que a gente pode entender o que é a oração? Eu queria fazer um caminho contrário, um caminho inverso. E eu gosto muito, quando quero entender algo, sobre algum tema, eu gosto de ir pelo caminho inverso, entender o que não é aquilo. Então, o que é a oração? Para a gente entender o que é a oração, a gente pode ir por um caminho contrário, pela negativa, pelo caminho inverso, entender o que não é a oração. E depois a gente consegue compreender melhor, então, o que é a oração. O que não é oração? Oração, gente, não é uma técnica para mudar Deus. Oração não é uma disciplina espiritual para conseguir arrancar coisas dele. Isso não é oração. Oração não é uma maneira de converter a indiferença de Deus e fazê-lo a se importar conosco. Isso não é oração. Oração não é uma forma de manipular, de dobrar a Deus, não é. Ou então uma pressão para Ele fazer aquilo que Ele não está disposto a fazer. Isso não é oração. Inclusive, essa é uma visão pagã. É uma visão de ídolos que não tem nada a ver com as Escrituras e com o Evangelho. Orar, meus irmãos, não é acessar os céus para a gente conseguir coisas. Não. Entenda o seguinte: Deus não é manipulável e os seus desígnios são sempre cumpridos. Mas aí você pode perguntar para mim aqui, nesta noite, então, Ronaldo, para que orar? Qual é o sentido da oração? Para que a gente ora? Se Deus é soberano, se Ele é onisciente, se a gente não consegue mudar os desígnios de Deus, então qual é o sentido da oração? Irmãos, nós oramos porque nós precisamos mudar. Alguém disse o quê? Fala, Jeová. Nós oramos porque nós precisamos mudar. Nós oramos para exercitar a nossa fé. Oramos para aliviar a nossa ansiedade. Oramos para recebermos as promessas de Deus. Oramos para entendermos o coração do Pai e descobrirmos os caminhos que Ele tem para cada um de nós. Por isso oramos, meus irmãos. O que é a oração? Eu disse para vocês o que não era a oração. Então o que é? Orar, gente, é entrar em comunhão com Deus. Orar é rasgar-se na presença de Deus. Mas esse rasgar-se não é roupa, é coração, é aqui dentro da gente. Orar é abrir-se diante dEle, é demonstrar confiança nos seus propósitos, é depender exclusiva e absolutamente de Deus. Orar, meus irmãos, não é acessar os céus para arrancar coisas de Deus. Não, orar é acessar os céus para sermos amigos de Deus. Aleluia! Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Olha só. Gente, orar é falar com este Pai, que é íntimo, que é amigo. Um dos reformadores da igreja, o Martinho Lutero, ele disse que através da oração, nós aprendemos sobre o nosso próprio coração.
é através da oração. A oração nos revela a nós mesmos. Nós oramos para entendermos quem somos. Como isso é importante. Oramos para entender quem somos. Nós oramos para entender como Deus é também. E como Ele age. Oramos para encontrarmos as respostas de Deus para a nossa vida. Ah, queridos, a oração do Pai Nosso, pensando agora nela, especificamente, que agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais neste tema, depois dessa nossa abertura, dessa introdução. A oração do Pai Nosso, queridos, ela pode ser dividida em duas partes. Quantas partes, irmãos? Olha só, duas partes. A primeira parte, ela trata da causa de Deus. E a segunda parte trata da causa do homem. Isso é muito interessante. No versículo 9 e 10, fala do nome de Deus. Você pode conferir no texto. Fala sobre o seu reino e sua vontade. E a segunda parte, mostra o texto para nós, trata da causa do homem, fala do pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Nessa oração que nós lemos aqui, a oração do Pai Nosso, veja que interessante, é que a glória de Deus está em primeiro lugar e depois vem as necessidades humanas. Primeiro a glória de Deus, depois as necessidades humanas. Agora, gente, cuidado, porque todas as vezes que nós invertemos essas prioridades, essa prioridade, as coisas vão mal. Tome cuidado. Veja que o Pai Nosso começa olhando para Deus. E aí Deus tem um nome. E qual é o principal nome de Deus? É Pai. Aleluia. O nome mais santo de Deus na Bíblia é Pai. É Pai, queridos. E aí Deus tem um reino. Deus tem uma vontade, Ele tem um nome, Ele tem um reino e Ele tem uma vontade. Vamos repetir, irmãos? Deus tem o quê? Um nome, um reino e uma vontade. Todos nós, todos na terra precisam zelar por este nome, por este reino e por esta vontade. Deus é Pai. Eu queria que você falasse comigo esta frase. Diga, Deus é Pai. Você pode dizer mais forte nesta noite? Vamos lá, queridos. Deus é Pai, Deus é Pai. E a primeira frase que eu gostaria de analisar com vocês aqui, nesta oração, é a primeira, já logo de cara diz, Pai Nosso que estás nos céus. E cada domingo eu vou analisando uma frase desta oração. Hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso que estás nos céus. Vamos repetir? Pai Nosso que estás nos céus. Veja, a palavra pai no texto é Abba, em aramaico, que significa paizinho querido. E era assim que Deus era tratado por Jesus. Jesus, quando ia falar com Deus, ele se referia a Deus como meu paizinho querido. E essa expressão é interessante, né? Ela está num diminutivo, muito carinhoso. A ideia de Deus como Pai, gente, ela transborda no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus é tratado como Pai apenas 15 vezes. 15 vezes no Velho Testamento. Um judeu, normalmente, ele não percebia Deus como um pai. Não. E tem algo muito interessante em Israel. Se você for a Israel, até hoje, toda publicação que cita o nome de Deus, ela não pode ser colocada no chão. Tem que ser colocada no alto. Em sinal de respeito. Sinal de reverência. Isso é muito interessante. Agora, somente em Cristo Jesus é que a imagem do Deus Pai é revelada a sua total plenitude, queridos.
E aí quando a gente vê na boca de Jesus, Deus Pai aparece 170 vezes. No Velho Testamento aparece quantas vezes que eu mencionei? 15 vezes. Não foi isso que eu disse? E no Novo Testamento, só na boca de Jesus, você vai encontrar 170 vezes. E Jesus conhecia todos os nomes de Deus. Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shammah. E todos os nomes de Deus ele conhecia, mas o preferido era Pai. Abba, meu paizinho querido. Era justamente como uma criança tratava o seu pai. E assim que Jesus nos ensina a ver Deus. O nosso paizinho querido. E este paizinho querido está presente aqui neste lugar. Louvado seja o nome dele. Ele se faz presente em nosso meio. Quantos creem que este paizinho querido está aqui neste lugar? Por isso a gente pode recebê-lo com muita alegria. O nosso Pai querido, Abba, Ele está aqui, se faz presente em nosso meio. Aleluia! Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem imprimida na sua mente e no seu coração a respeito de Deus? Hein? Os panteístas, eles dizem que Deus está nas coisas. Os deístas dizem que Deus está distante e ele não pode ser tocado. Sim. E nós, crentes evangélicos? Nós somos um problema. É verdade. Porque nós temos muitas ideias e conceitos a respeito de Deus. Às vezes eu fico pensando, quantos deuses estão sendo adorados aqui? Às vezes eu fico pensando isso. Você pergunta, mas como assim? Você perguntar para nós, Ronaldo, aqui na Comunidade da Graça, quantos deuses estão sendo adorados? Por que eu digo isso? Porque se cada um aqui de nós tivermos uma ideia e um conceito a respeito de Deus, então nós teremos vários deuses sendo adorados. Eu fico pensando, né? Nós, crentes evangélicos, nós temos muitas concepções de Deus de acordo com a nossa história e com a nossa personalidade. Eu vou dar exemplo. Tem gente, de repente, neste lugar aqui, ou me assistindo nessa transmissão, tem gente que vê Deus como um juiz, sentado no trono para julgar, com uma barba longa, branca, essa imagem, aquela roupa branca, uma barba branca, cajado na mão e sério. Só de olho, fazendo cara feia. Que parece estar torcendo para a gente pisar na bola. E de vez em quando joga umas cascas de banana do lado para a gente pisar, escorregar e cair. E aí a gente diz o seguinte, poxa vida, essa semana eu falhei, eu fiz o que não era para fazer, eu falei aquilo que não era para falar, e agora, o que Deus vai fazer comigo? Tem gente que vive com isso. Com peso, com culpa, medo de Deus. Porque olha Deus como um juiz. Como um juiz. Há outros, por exemplo, que de repente estão aqui, que olham Deus como um carrasco, né? Que não gosta de nos ver sorrindo. Queridos, tem gente que pensa que sorrir é falta de reverência. Esta igreja, a Comunidade da Graça, eles sorriem demais. Que falta de reverência na presença de Deus. Tem gente assim. Crente não sorri. E aí eu fico pensando com relação a Jesus, né? Eu não consigo imaginar Jesus. Jesus gostava de festa. Não é, gente? É impressionante como a gente vê Jesus em festa. Ele gostava, eu não consigo ver Jesus chegando numa festa sisudo. Com cara de chatão na festa, um estraga prazer. Chorando. Eu não consigo ver Jesus assim, gente. Não. E eu queria dizer para você o seguinte. Se você não gosta de sorrir, você está no lugar errado. Porque nesta igreja, a gente sorri sim. Cadê o seu sorriso aí, meu irmão? Aqui a gente ora pelos crentes chatos. Para que eles ganhem um novo coração, um coração alegre.
Porque o coração alegre formoseia o rosto. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova a nossa força. Amém, meus irmãos? Se você não gosta de sorrir, você está em lugar errado. Porque aqui o que tem de amigos que gostam de contar uma piada, né? Falando piada boa. Olha lá, a outra acabou de falar, Palmeiras não tem mundial. Olha lá, eu digo para vocês como tem gente aqui. Piada boa, meu irmão. Gostei. Coitados dos palmeirenses hoje, né? Estão abusando com eles, né? Mas eu sou corintiano, e o que abusam de mim também, gente? Tá tudo igual. Mas tem gente que vê Deus assim, Deus como um carrasco, que não gosta de ver a gente sorrindo. Que quando olha pra gente, vê a gente alegre, diz assim, você está muito alegre. Vou jogar uns probleminhas para você parar de ficar sorrindo. Não, Deus não é assim. E ainda outros olham Deus como um tirano, um autoritário, um arrogantão, insensível, que quer ver você sofrendo. Ah, meus irmãos, qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Quem é Deus para você? E hoje eu quero desafiar você a ver Deus como um Pai. Pai nosso, nos ensinou Jesus. Quero desafiar esta comunidade a juntos olharmos a Deus nesta noite como nosso Pai. Aleluia! Mas a pergunta é, como é que a gente pode aplicar estas verdades aqui na nossa vida? Como é que a gente pode aplicar esta verdade na nossa vida? Quais são os significados da palavra Pai? Hein? Porque era assim que Jesus via Deus. E assim que Ele nos ensinou a nos relacionarmos com Deus, chamando Ele de Pai. Como é que a gente aplica essas verdades? E eu queria ver com vocês, nessa noite, 3 significados da ideia do Pai. 3 significados. Se você quiser anotar, eu já vou falar são 3 palavras. A primeira palavra é intimidade. A segunda palavra é autoridade. E a terceira palavra é amorosidade. Vamos repetir? Intimidade, autoridade, amorosidade. Mais uma vez, meus irmãos, vamos lá, me ajudem, por favor. Intimidade. Anote essas 3 palavras. Intimidade. Vamos pensar aqui juntos. Amigos, Deus só mostra segredos do seu coração para quem é íntimo dele. É o que diz o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós não contamos os segredos do nosso coração, da nossa vida, os detalhes da nossa vida para qualquer pessoa, não é verdade? E assim é Deus. Quando nós não somos íntimos dEle, Ele não se revela a nós. E existe uma diferença, queridos, entre ser íntimo e familiarizado. Ser familiarizado é diferente de ser íntimo. Alguém familiarizado conosco não conhece os detalhes da nossa vida. Mas para ser íntimo é preciso cultivar relacionamento. É o dia a dia, é o relacionamento. Por exemplo, eu tenho um costume, por vezes, de ministrar em outras igrejas, e vocês já sabem que eu tenho CDs gravados, né? Atuei muito na área da música por bons anos da minha vida. Ainda continuo, gravo algumas canções, vocês acompanham lá na internet. Mas é interessante quando eu vou em alguma igreja, e às vezes eu não conheço ali as pessoas, né? E alguém chega para mim no final de um encontro e diz para mim o seguinte, sem eu conhecer aquela pessoa, diz assim: Ronaldo, eu tenho você na minha casa todos os dias, por causa das músicas, dos CDs. Aí eu pergunto para você, essa pessoa nunca vi. Ela disse isso para mim, que
que ela me tem na casa dela todos os dias por causa das canções. Essa pessoa é familiarizada ou ela é íntima? Por quê? Por quê? Oi? Porque não tem relacionamento. Não tem intimidade. Ela não conhece os detalhes da minha vida. Não conhece. Não conhece qual é a cor que eu mais gosto, qual é o time que por vezes eu gosto, qual é a comida, meu prato preferido. Vocês aqui já sabem, vocês são íntimos demais. Vocês estão muito íntimos aí, vai. Olha lá. Engraçado, vocês sabem e não dá força para mim, né? É picanha, e tá, e cadê? Não importa. Ó, disseram, tá caro, mas ajunta lá uma picanhazinha pequenininha e tal. A gente racha. Não conhece os detalhes da minha vida, não conhece. E eu queria dizer para você o seguinte, que a religião, ela nos familiariza, mas é só o Espírito Santo que nos torna íntimos de Deus. Meus irmãos, a religião ela traz um conhecimento das Escrituras, um conhecimento bíblico, mas só a comunhão com a palavra que nos torna íntimos de Deus. E esta palavra tem um nome, este livro tem um nome, é Jesus Cristo. É Jesus. Existe uma diferença relacional em reconhecer Deus como Deus e Deus como Pai. Conhecer Deus como Pai é só para quem é íntimo. A religião nos leva a um conhecimento de Deus como Deus. Mas, na intimidade, meus irmãos, nós aprendemos a conhecê-lo como Pai. E Deus quer ser conhecido como Pai. Por todas as Escrituras você encontra isso. No Velho Testamento. Mesmo o povo não reconhecendo Deus como Pai. Deus sempre se manifestava dizendo, porque sou pai para vocês. Sou como um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. E assim tantos outros textos. Deus quer ser conhecido como pai. Oh, aleluia, queridos. Isso alegra o seu coração ou não? E aí quando a gente conhece Deus como pai, sabe o que acontece? Termina aquela ansiedade do nosso coração, gente. Termina isso. Porque tem muita gente que ora com muito sofrimento, com muita ansiedade, com muita angústia. E essas pessoas ficam lutando com Deus e dizendo, Senhor, eu quero imitar. E abre a porta agora, eu exijo, eu determino. E aí se o Senhor não der. Sabe, ficam lutando e brigando com Deus. Olha, essas pessoas que fazem isso, elas demonstram que elas não conhecem o Deus da Bíblia. Elas não conhecem. Quando elas agem assim, orando desse jeito, determinando, exigindo e colocando o dedo na cara de Deus e fazem toda aquela pirotecnia diante de Deus. Queridos, na verdade elas não estão falando com o Pai, elas estão falando com um ídolo. Porque com Deus, meus irmãos, com Deus nós podemos falar com o nosso coração em paz. Por quê? Porque nós estamos falando com o papaizinho querido, com o Abba. Aleluia. Oh, meus irmãos, então aqui está a primeira ideia de chamar Deus de Pai, que é ter intimidade com Ele. Intimidade é a palavra. E aí eu pergunto para você, você tem tido intimidade com Deus? O Deus Pai? Você tem intimidade com o Pai? Tem? Como é que eu posso ter intimidade? Através da oração e através da meditação na palavra. Você quer conhecer Deus? Quer conhecer o caráter de Deus? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras. Diga para a pessoa do seu lado, conheça Deus lendo as Escrituras, a palavra, a Bíblia. Leia. Leia para você conhecer. E ter intimidade com Ele. Aqui falarei contigo, diz o Senhor. Você quer, quem gosta de profecia aqui, né? Os irmãozinhos, cadê as profetadas, Ronaldo? Está aqui. Deus está dizendo aqui, ó. Aqui falarei contigo. Deus quer falar com você através deste livro. Através da sua palavra. Segunda
palavra que eu quero destacar. A primeira qual foi então? Intimidade. A segunda é o quê? Autoridade. Então, veja bem, meus irmãos. Se eu tenho intimidade com o Pai, eu também respeito a sua autoridade. Quem tem intimidade respeita a autoridade. É como numa família. O pai tem autoridade. Isso é muito importante. Infelizmente, vocês sabem que esse valor, nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, esse valor tem se perdido. Nós vivemos dias, meus queridos, difíceis de desmando e anarquia. Essa é a marca dos nossos dias. As pessoas, elas não respeitam ninguém. As pessoas não respeitam as autoridades que Deus colocou sobre elas. Não respeitam. Pessoas que não respeitam os professores na escola ou nas universidades. Não respeitam a polícia. Não respeitam os governantes. Não respeitam os pastores. Não respeitam líderes. Infelizmente, esposas não respeitam o marido. Maridos não respeitam a esposa. Filhos não respeitam os pais. Pais não respeitam os filhos. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Vocês sabem disso, e o que nós estamos vendo na sociedade é apenas o reflexo das nossas casas. Pois é. Se o camarada não respeita pai e mãe dentro de casa, ele vai respeitar os outros lá fora, gente? É ou não é? Pois é, é triste, mas é uma realidade. E hoje em dia, há uma distorção de papéis dentro da família. Você vê o marido querendo ocupar o papel da mulher, e a mulher querendo ocupar o papel do marido. As coisas estão invertendo. Estão mudando, é uma realidade com isso. Famílias estão sendo destruídas. Casamentos desfeitos. Que quadro, que imagem mais triste. E biblicamente, meus amigos, a figura de autoridade está no pai. Estou falando biblicamente, não estou falando de conceito do mundo. Biblicamente, a autoridade está o quê, irmãos? No pai. E aí Freud, ele disse o seguinte, olha só que interessante. Que a imagem de Deus tem muito a ver com a formação da imagem do nosso Pai na terra. Eu vou repetir para vocês. A imagem de Deus tem muito a ver com a formação da imagem do nosso Pai na terra. Como assim? Gente, aquilo que eu vejo no Pai da terra acaba se transferindo para aquilo que eu vejo no Pai do céu. É isso que ele está dizendo. Isso interfere, gente, diretamente na forma como você crê. E aí, meus irmãos, alguns não conseguem mais chamar Deus de Pai. Sabe por que não conseguem ver Deus como Pai? Sabe por quê? Porque sofreram nas mãos de pais duros, inconsequentes, orgulhosos, pais autoritários, tiranos, que nunca souberam exercer a paternidade bíblica. Essa é uma realidade. Mas quando Jesus chama Deus de Pai, meus irmãos, ele tem em mente o Pai perfeito, o Pai honesto, o Pai digno, o Pai dedicado, que é Deus, o nosso Pai. Oh, aleluia, queridos. Pergunto para você, nessa noite. Como seu pai foi para você? Hein? Qual é a lembrança que você tem do seu pai aqui da terra? Você tem uma boa lembrança? Ou você tem uma lembrança ruim? Como foi o seu pai? Cuidado, viu? Cuidado para você não confundir o seu relacionamento paterno com Deus. Muito cuidado. Cuidado com isso. Por isso que é importante você conhecer a Deus intimamente. Conheça Deus e descobrir que Ele é um Pai de amor, digno de toda reverência e obediência. Conheça Deus. Irmãos, nós temos que ter a consciência, meus queridos, de que Deus é Senhor. Nele nós fomos batizados e o Espírito Santo hoje habita em cada um de nós. Aleluia!
E nós temos que ter respeito a Deus. Sim, nós temos que honrar o nome do Senhor com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Por isso que constantemente faça um exercício. Qual é o exercício que a gente tem que fazer? É dizer: Pai, os meus pensamentos agradam a Ti? Os meus gestos Te agradam? As minhas atitudes têm agradado ao Senhor? As palavras que saem da minha boca, elas são agradáveis a Ti? É isso que a gente tem que fazer, esse exercício diariamente. Você deseja agradar a Deus? Quantos aqui? Esse é o maior desafio, o maior projeto para a sua vida no ano de 2021. Qual é? Eu quero agradar a Deus. Esse é o maior projeto que a gente tem que ter na vida, queridos. E quando você orar, lembre-se que você está orando a uma autoridade. Quando você orar, você está orando a quem? A uma autoridade. Você não está falando com o seu coleguinha de escola, não. Viu? Ah, porque você é Deus. Porque você agora a onda é falar você. Porque você daqui, você de lá, porque você aí, me dá um dinheiro aí, você é Deus. Você está falando com quem? Você fala você quando você tem muita intimidade. Eu pergunto, você tem essa intimidade mesmo? Os camaradas que nunca falam com Deus, aí o dia que resolve falar com Deus, você aí. Você, Deus, obrigado porque você me deu, porque você... Que intimidade é essa? Cuidado, queridos, porque a Bíblia diz que nós devemos dar glória devida ao seu nome. Dai a glória devida ao seu nome. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Dai a glória devida ao seu nome. Ah, mas Ronaldo, ele é íntimo, ele é meu amigo, ele é meu pai. Eu sei de tudo isso. É verdade, ele é o seu pai, ele é íntimo, ele é amigo, mas ele é ainda autoridade sobre a sua vida. É assim, por exemplo, que eu me relaciono com meu pai aqui da terra. É verdade, a gente caminha junto, a gente conversa sempre, é legal, batemos um papo, trocamos ideias, rimos juntos, choramos juntos. É verdade, temos intimidade, falamos tão bem um com o outro, sem barreiras, sem protocolos, é verdade. Porém, eu nunca esqueço o seguinte: é verdade, é meu pai, meu amigo, eu não tenho barreira para falar com ele, mas ele é autoridade sobre a minha vida, porque ele é o meu pai. Então saiba que quando você estiver orando, falando com Deus, você está falando com autoridade sobre a sua vida. A primeira palavra qual é? Intimidade. Qual é a segunda palavra, meus irmãos? Autoridade. E a terceira palavra? Amorosidade. Essa é a terceira palavra. Então veja, o que é que nós vimos aqui? Que Deus é o Pai que tem intimidade, Ele é o Pai que tem autoridade e amorosidade por nós. Essas três palavras, guarde aí no seu coração desta mensagem. E este Pai, meus queridos irmãos, ele se alegra, Ele se deleita em satisfazer as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Deus ama tanto você. Saiba disso, Ele não tem o prazer em ver você arrebentado, destruído. Ele não tem prazer no teu sofrimento e nas tuas dores. Por quê? Porque o que Ele tem para você é vida plena. É vida abundante. Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Ele tem para nós, é saúde emocional, saúde ampla e total. Este Deus que é Pai, Ele é Senhor, e o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele cuida de nós e de cada detalhe da nossa vida. Ele é o Pai de amor que nós temos. E quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos expressando, então, a essência do seu caráter. E este Pai, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ele vai suprir todas as suas necessidades, a sua casa, da sua família, sejam quais forem as suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, seja o que for, Deus, nosso Pai, vai suprir
todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Aleluia, então. Dê glória a Deus e louve ao Senhor. Ele vai suprir. É promessa da palavra. Agora, Jesus disse que o Pai é nosso. O Pai é nosso. Aí eu pergunto, então significa dizer que Deus é Pai de todos? Hã? Não. Não. Pois nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Apenas aqueles que foram regenerados pela palavra. Aqueles que receberam um coração novo e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Anote esse texto. Estes são filhos de Deus. Veja, aqueles que foram regenerados pela palavra, que receberam um novo coração e são guiados pelo Espírito de Deus. Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro real com Cristo? Ele é o Senhor da sua vida? Hein? Porque esses são filhos do Pai Nosso. Volto a dizer, aqueles que foram regenerados pela palavra, que receberam um novo coração e são guiados pelo Espírito de Deus. E aí então, esses que receberam um novo coração, que são novas criaturas, hoje eles pertencem à família de Deus. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já recebeu um novo coração, você hoje faz parte da família de Deus. Dá um aleluia bem forte aí. Oh, queridos, aleluia por isso. E nós somos irmãos, porque nós fomos gerados do mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso que a gente não pode se relacionar, né, com orgulho, soberba, preconceito e discriminação. Não, nós não podemos ser assim uns com os outros. Meus queridos irmãos, e aí eu faço uma pergunta muito direta a você. O que é que você tem feito com os teus irmãos em Cristo? O que é que você tem feito com os teus irmãos em Cristo? É tão triste, gente. É tão triste quando a gente vê crentes que maltratam os outros, que machucam os outros, que ofendem, que caluniam as pessoas. Como isso é triste nos dias de hoje. Às vezes covardemente, usam a internet para isso, são tão machos por trás de um teclado de computador, mas na frente eles são leões, né? Atrás de um teclado, de um computador, mas na frente são gatinhos. E eles querem destruir as pessoas, difamam, caluniam, e parece que têm o prazer mesmo na destruição do outro, na derrota do outro, na queda do outro. Está repreendido isso aqui entre nós em nome de Jesus. Nós não temos prazer nessas coisas. Nós não temos, nós somos contra isso. Porque nós somos aqueles que promovem paz e não discórdia. Seja você aquele que promove paz. Ouça isso, igreja, em nome de Jesus. Não entre nisso. Nessa onda de ódio, de destruir as pessoas. Não entre nessas coisas. Até mesmo tem gente que usa argumentos bíblicos para ser odioso, para atacar os outros, para difamar os outros. Não faça isso. Não entre você nessas coisas. Porque nós somos de Jesus. Nós somos aqueles que promovem a paz. Nós somos quem, irmãos? Eu quero ouvir a igreja dizendo. Vamos lá, queridos, vamos lá. Quem é que nós somos? A não ser que você não quer ser aquele que promove ódio mesmo. Se você é um dos que decidiu promover ódio, então você não pertence ao reino de Deus, você pertence ao reino das trevas. Porque no reino das trevas é isso. É o reino do ódio. Da maledicência. Da perseguição aos outros. Da destruição aos outros. Que reino que você está? Pense nisso. Reflita nesta verdade. Em nome de Jesus. O que é que você tem feito com os teus irmãos? O que é que você tem feito? Se Ele é Pai nosso, nós somos filhos, somos irmãos uns dos outros. O que é que a gente tem feito com os nossos irmãos, queridos? Mas é interessante. Olha só. Jesus, primeiro ele diz Pai nosso. Vamos repetir?
Pai nosso. E agora na continuação ele diz, que estás nos céus. Que estás nos céus. Ou seja, o Pai é nosso e este Pai tem poder. Está nos céus. Queridos, é o perfeito equilíbrio aqui entre intimidade e transcendência. O Pai que é íntimo é o Pai que está no céu. Ele é íntimo e Ele é poderoso. Ele é íntimo e Ele é soberano. Ele é íntimo e Ele é Senhor. E por que nós precisamos entender que Ele é Senhor? Por quê, meus irmãos? Hein? Porque nós queremos governar a nossa própria vida. Nós temos essa tendência. E a gente tem aquela pretensão de achar que nós sabemos de tudo. Nós conhecemos todos os caminhos, nós temos todas as respostas. Porque nós somos poderosos, nós somos onipotentes. Isso é soberba. E a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Cuidado, você não é tudo isso que você pensa que você é. Você não conhece tudo aquilo que você pensa que você conhece. Que o Senhor dê graça a cada um de nós. E nos dê um coração quebrantado e humilde na presença dEle, porque a este coração Ele não rejeita. Glória a Deus. Pois é, queridos, Ele é o Senhor. E aí o texto diz que Ele está nos céus. Veja que o céu aqui simboliza o lugar da sua habitação. O céu simboliza o lugar da sua autoridade, do seu governo. Ele tem todo o poder. Esse Deus que você serve tem todo o poder. Quem está nos céus olha de cima, governa, sabe de tudo, conhece tudo, sabe de todas as coisas. Que combinação extraordinária aqui nessa oração, gente. É maravilhoso. Veja, o nosso Deus, que é Pai íntimo, ao mesmo tempo é um Deus poderoso. O Pai nosso, como diz o texto, que estás nos céus. Ele é Pai, é amigo, é íntimo e ao mesmo tempo Ele é poderoso. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. Não é verdade? E esse Pai que você ora, esse Pai tem todo o poder. E essa imagem do Pai de poder, meus queridos irmãos, tem que estar na nossa cabeça sempre. Todos os dias. O Pai que é amoroso é o Pai que tem todo o poder. Diga isso comigo. O Pai que é amoroso tem todo o poder. E Ele tem todo o poder para quê? Para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme, de acordo com o seu poder que opera em nós. Louvado seja o nome dEle. É o que Ele quer fazer na minha vida, é o que Ele quer fazer na sua vida. Louvado seja o nome dEle. Eu quero caminhando para um final aqui com vocês, para a gente participar desse momento tão bom, precioso, a Santa Ceia. E eu quero dizer para você que quando você apresenta a Deus em sua oração, as tuas dores, as tuas debilidades, tuas fraquezas, tuas necessidades, você precisa entender que o Deus que abriu o mar vermelho, que fez maná cair do céu, que realizou curas, milagres e maravilhas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, este Deus é o mesmo Deus de hoje que continua realizando milagres, maravilhas, sinais, prodígios, e Ele é o Deus poderoso que te ouve. Ele tem todo o poder. Ele diz a mim e a você nesta noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. John Stott, ele diz o seguinte: o que o seu amor ordena, o seu poder faz. O que o seu amor ordena, o seu poder faz. Essa frase é interessante, porque veja, irmãos, Deus não seria Deus se quisesse nos fazer o bem, mas não tivesse poder para fazer isso. Tivesse poder para realizar algo. Isso é muito interessante. Queridos,
Às vezes nós não conseguimos dar algo que nós desejamos para alguém, às vezes para os nossos filhos, para um amigo, né? A gente não consegue por quê? Porque a gente não tem um poder financeiro para isso. Não é verdade? E a gente fica triste, não é, quando a gente quer dar um presente, como já aconteceu comigo, meu filho quando menor, a gente ia lá no shopping, ele entrava naquelas lojas de brinquedo, Glaucão. Entrava e ele queria os brinquedos maiores e mais caros. Ah, é? Também acontecia isso? Puxa vida. Queria moto? Pois é. É isso. E aí, Edson, como é que era o negócio aí? Também? Era assim. E aí, é tão triste quando a gente sai dizendo, puxa, eu não tenho esse poder financeiro. Eu amo tanto meu filho, eu queria dar isso para ele, esse brinquedo. Mas eu não tenho esse poder financeiro. Mas eu queria dizer para você que a coisa boa é que nós temos um Pai que nos ama e tem todo o poder para nos abençoar. E que é capaz de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Este é o Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus. Repita comigo. Pai nosso que estás nos céus. Sabe o que isso significa? Que Ele não pertence a uma pátria, Ele não pertence a uma cidade, não, mas significa que Ele habita outra dimensão. Ele é soberano, Ele é eterno, e aquilo que o ser humano não consegue fazer, aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele faz, porque Ele tem todo o poder. E esse Pai que está nos céus, é um Pai como nós vimos hoje aqui, é um Pai de intimidade. Ele é íntimo e amigo, mas também Ele tem autoridade, Ele é digno de reverência, Ele é um Pai que nos ama, e por isso, eu e você, todos nós, o amamos também. Portanto, a Ele nesta noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.